Graça e paz, família! Estamos de volta e hoje com um tema bem interessante. Os religiosos, obviamente, não gostam, mas viver em graça é ter liberdade. E o canal Voz das Nações Vivendo em Graça, ele é do reino de Deus. E o reino de Deus, ele pode desfrutar de tudo aquilo que está ao nosso alcance. E uma das coisas que está ao nosso alcance é este mundo que o Papai do Céu deixou para nós estarmos aqui enquanto em vida. Meu filho, enquanto nós estivermos nesta carne, nesse tabernáculo, vamos desfrutar das coisas que Deus tem para nós. E hoje é o seguinte, nós iremos falar sim de política. De política. E outra coisa, meu querido, alguns dizem que política, religião e futebol não se discute, mas qual base que as pessoas utilizam para tal afirmação? Se esta base for a discutir no sentido de confusão, brigas, contendas, sim, eu concordo plenamente, não vale a pena. Mas se o discutir for para tentar chegar num denominador comum, crescer no conhecimento, é positivo sim, precisamos rever essa frase. Queridos, nós, enquanto estivermos aqui neste corpo, nós estamos sim aqui para estar em contato com as coisas deste mundo. O homem interior, ele já desfruta daquilo que Deus, através de Cristo, fez. Mas o homem exterior passa por esses contratempos, passa sim por um processo. E eu quero usar alguns textos bíblicos para mim falar de política de uma maneira bem rápida. Primeira coisa, Romanos capítulo 14 e o versículo 17, escrito está: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Eu vou ater aqui na justiça, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Obviamente, meu irmão, que essas situações aqui está falando do reino de Deus e é algo que o homem interior desfruta. Porém, como eu já disse, enquanto nós estivermos aqui nesta vida, nós sim precisamos fazer uma outra coisa que Romanos também está escrito aqui em Romanos também. Paulo diz para os Romanos capítulo 5 e o versículo 17, que diz o seguinte: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Reinarão em vida. Queridos, enquanto nós estivermos em vida, se faz necessário eu ter algumas atitudes, se faz necessário eu fazer alguma análise. Amanhã será o dia, eu não sei o dia que você está vendo, mas enquanto eu estou gravando, hoje é sábado, 1º de outubro, amanhã, dia 2, será o dia de nós votar. Cada um faz o que quiser. Quer votar no A, que vote. Quer votar no B, que vote. Vote em quem você quiser. Mas, porém, se faz necessário falar de alguns valores. E esses valores podem ser protegidos pelo nosso voto. Será que nós esquecemos que pouco tempo eles queriam colocar nas escolas? Queriam, meu querido, colocar nas escolas para nossas criancinhas, erotizar as nossas criancinhas. Se falam de um banheiro só para todos. Você que tem uma filhinha, entrando no banheiro com os rapazinhos, já pensou? Essas ideologias, nós precisamos sim. Se você, mas não concorda com isso, então você não vai votar? Você é cidadão do Brasil e você precisa votar? Só que a mesma coisa da pessoa que é religiosa é a pessoa que é politiqueira. Eu não sei se a palavra é essa. A mesma coisa. A pessoa coloca uma venda nos olhos e não quer enxergar. Será que nós não estamos enxergando, vendo o que um lado
desse governo que está querendo voltar ao poder, está querendo fazer. Eu fico imaginando aqui, vamos analisar, eu não vou falar nome, mas lá no Supremo, tem um cara lá que me faz lembrar Nero, me faz lembrar Tito, Cláudio, etc. Aqueles homens ali, os imperadores de Roma, os imperadores dos tempos bíblicos. O cara, se você rir, ele manda te prender. Se você chorar, ele manda te prender. Alguns canais do YouTube estão com as suas monetizações ou monetização, né? Sabe o que está travada? Porque não pode falar, meu irmão. Não pode falar do cara. O cara é um semideus na terra. Aí eu me pergunto, o que este cara vai fazer se este governo que está querendo voltar? O que esse cara vai ser capaz de fazer? Vai ser ele que vai reger qualquer coisa. Por exemplo, tá ventando. Ventou na sua casa? Ah, não, vai ter que ser preso porque o vento bateu na sua casa. O cara ordinário. Fala, manda prender deputado. Sendo que a lei do nosso país dá imunidade aos deputados. Não, para ele não. Manda prender jornalistas. Manda fazer coisas que pensou diferente dele. Ele já vai lá e manda prender, manda tirar monetização, manda fazer, manda realizar. Um cara desse, meu irmão, é o imperador dos tempos bíblicos, é a mesma coisa. Agora, se esse poder que volta, que está querendo voltar, pensa se ele voltar, imagina o que esse semideus lá do Supremo não irá fazer, hein? Se ele encontra uma resistência no governo atual, que tenta resistir ele, tenta falar que sim, o cidadão tem liberdade de expressão. Mesmo assim, ele consegue fazer muita coisa. Imagina se o outro governo voltar. Imagina, meu irmão. Se nós cristãos precisamos sim, meu irmão, pensar na política, porque amanhã nós vamos votar. Um cara desse é um imperador que quer mandar, desmandar, tem que ser do jeito dele, você tem que vestir do jeito dele, andar do jeito dele, fazer do jeito dele, falar do jeito dele. Sendo que o nosso Brasil ainda, meu querido, ainda é um país que prega-se a liberdade. Você é livre. Quando alguém falou mal de você, a lei vai dizer que cabe um processo, vai processar. Por que o cara manda prender? O cara ele é tudo na vida, ele é tudo. É um semideus, é juiz, é advogado, é promotor, é acusador, da causa de uma situação dele mesmo. Então, nós temos que protestar contra uma situação dessa. Está em nossas mãos. Nós precisamos protestar sim. Sim. Porque eu estou no Brasil, eu não vou votar? Então eu tenho que influenciar sim, porque as leis vão influenciar na minha vida. Por exemplo, vamos lembrar, a gasolina estava alta. Atingiu você ou não atingiu? É óbvio que sim. Agora a gasolina está a um preço legal. Você não está desfrutando? Está. Então é necessário, meu querido, eu despertar para esta terra. Eu preciso viver o reino de Deus, mas também entender que eu preciso reinar em vida, estou nessa terra, eu preciso votar, preciso exercer a minha cidadania aqui, no sentido aqui de Brasil. Será que nós não percebemos? Um cara que foi condenado em todas as instâncias, condenados em todas, beleza. Aí tem um amigo lá no Supremo, o amigo fala assim, não, mas foi feito lá no Paraná, lá no Pará, lá no Júpiter, foi feito no lado direito, foi feito no lado esquerdo, foi feito lá. Não podia ser feito lá não, porque lá está fazendo muito frio. Vamos fazer o seguinte, esse processo, nós vamos anular ele, olha só, a malandragem. Vamos anular ele,
porque ele vai ter que ser feito aqui em outra região. Aquela região não pode não, porque lá tem muito lambari, porque lá não pode não, porque o vento passa pro lado assim, virando pro lado de cá e não pode. Aí pega, tira, não é que o sujeito é inocentado não. Não. Então fala-se que o processo precisa, depois de tudo feito, precisa ser reiniciado em outra localidade. Para quê? Só para fazer esse cara voltar, porque nem idade de ser condenado mais o cara não tem, voltar para continuar fazendo o que fez com o Brasil. E não precisa nem falar. Pesquise. Do planeta Terra foi a maior roubalheira. Está entre a maior. Não estou falando aqui que existe um lado perfeito, meu irmão. O homem exterior, não existe perfeição nele, não. O perfeito está no homem interior. Agora, o exterior, não tem ninguém perfeito. Mas, falar, por causa disso, apoiar um governo que é contra todos os princípios éticos, drogas, aborto, ideologia de gênero e tantas outras coisas mais, meu Deus do céu, me faz lembrar o que um dia Salomão deixou em Provérbios 29 e o verso 2. Quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Meu querido, não estou falando que existe um lado que é 100%. Não estou falando isso. Eu estou falando que é de admirar, por causa de politicagem, como é mesmo sentido de religiosidade, querer voltar a um governo que estragou o país. Que tem ideologias. Quer ver? Veio a pandemia, fica em casa. Ó, que bonito. Fica em casa, mas que lindo o fica em casa. Mas é para quem teve dinheiro, né? E quem não tem dinheiro, fica em casa? O que vai fazer para trazer o pão de cada dia, pagar água, pagar luz, pagar aluguel, trazer a comida, fica em casa? Você olha no YouTube pessoas de bem sendo presos porque estava vendendo um churrasquinho para trazer o alimento. Pessoas sendo simplesmente, meu querido, sendo presas por causa que estavam exercendo o seu direito de ir e vir. Eu deixo apenas essa reflexão aqui. Porque sim, o canal é Vozes Ações Vivendo em Graça. E nós vamos viver em graça enquanto em vida. E depois da morte, vamos reinar, desfrutar daquilo que Deus tem para nós lá do outro lado. Mas enquanto eu estiver do lado de cá, eu tenho que influenciar na política, eu tenho que mostrar que o sistema religioso é abominável. Eu preciso entender que essas coisas não mudou. Eu preciso votar, eu preciso trabalhar, eu preciso alimentar, eu preciso ajudar o próximo, não muda. Agora a pessoa vem, não pode falar não, porque não é não, meu irmão, não. Precisava deixar essa palavra aqui. Preciso deixar. Pense, se você estiver ainda indeciso, analise e faça o que você quiser, porque você tem a liberdade. Mas exerça dessa liberdade em Cristo. Exerça ela de uma maneira mais próxima daquilo que é justo. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo com um tema bombástico. Fui!